agradecendo desde já a presença, prestigiando a palestra hoje do Dr. Igor Marcelo Maffei Bellini, que vai nos brindar com uma explanação genérica, né? Sobre generalista sobre a justiça desportiva, porque antes de dar início nós estávamos conversando e em 10 minutos que nós estávamos conversando eu fiquei com dúvida a respeito de um monte de temas que tão grande que é a amplitude dessa área, né, das dúvidas, da conceituação, de quem milita no judiciário, na justiça comum. É impossível começar a fazer as comparações, os questionamentos, e nós vamos ver que há peculiaridades bastante interessantes e que suscitam um interesse bastante grande nesse sentido. Então, sem mais delongas e até para prestigiar os que chegaram no horário, né, nós vamos dar início à palestra. Eu passo então a palavra ao Dr. Igor, a quem eu saúdo com boa noite e desejo uma excelente palestra. Muito obrigado a esta casa pelo convite, é sempre uma honra e um prazer retornar a esta casa, especialmente para tratar deste tema que a gente gosta e estuda bastante. A justiça desportiva é uma justiça administrativa e não pertence ao ramo do poder judiciário brasileiro. Pô, mas é uma justiça que não está no poder judiciário? Não está no poder judiciário. São as federações que a organizam, não é uma organização feita pelo poder judiciário. Tanto é, alguém já ouviu alguém falar de concurso para juiz de Tribunal de Justiça Desportiva? E como a gente entra num cargo público, não é por concurso? Então por aqui a gente já consegue ver que não é uma justiça, não é um ramo do Poder Judiciário. Sua função é julgar e processar especificamente as questões de descumprimentos de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, ou seja, ela existe para regulamentar as condutas desportivas. Isso parece o óbvio, mas é importante a gente frisar. Justiça desportiva julga. A gente vai falar isso mais na frente, julga. Jogador, árbitros, clubes e torcida no âmbito da justiça desportiva. Saiu da esfera desportiva, não mais compete à justiça desportiva. E onde estamos isso? A justiça desportiva está reconhecida no artigo 217 da Constituição Federal, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e na Lei Pelé. Os órgãos julgadores da justiça desportiva são os superiores tribunais de justiça desportiva, que atuam nas competições de âmbito nacional, e os tribunais de justiça desportiva, que atuam nas competições estaduais e municipais. Vocês repararam que a gente sempre fala em tribunal e não em juiz? Por quê? Na justiça desportiva, as decisões são sempre colegiadas. Então, são sempre tribunais que os fazem. Você não terá um juiz monocrático ou singular dando essas decisões. Por isso que temos tribunais. Se eu estiver correndo um pouco, peço desculpas, mas estou tentando fazer aqui. O que essa justiça desportiva faz? Voltando aqui, ó. Sua função é julgar e processar especificamente as questões de descumprimentos de normas relativas à disciplina. Disciplina é você não agredir o seu adversário numa jogada, não cuspir no seu adversário, não xingar o juiz, não xingar o outro adversário, não fazer gestos obscenos à torcida. E é nas competições desportivas que exigem, as condutas desportivas. A gente tem que preservar o espírito desportivo. Estamos numa competição, não estamos numa luta. Apesar de no Brasil a gente desvirtuar um pouquinho, justiça desportiva vem de esporte, gente. Dentro das 4 linhas, a gente precisa ter um pouco de conduta ética esportiva. Não vamos entrar no mérito, mas todo mundo sabe que não se deve passar o pé no adversário, puxar o cabelo do adversário, xingar o adversário, ou deliberadamente, usando uma expressão do futebol que eu jurei que eu ia prometer, fugir, dar um carrinho por trás do adversário. Carrinho por trás é agressão. Há justificativa para um carrinho por trás? Não, não há justificativa para o carrinho por trás. Aí ele visou a bola. Tudo bem, mas você também não assumiu o risco de agredir o cara? Vamos lá. Fonte de sustentação da justiça desportiva. É aquilo que eu já falei, agora está mais específico, caso alguém queira anotar. Artigo 217 da Constituição Federal, na Lei Pelé, e existe um Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
Aqueles que querem trabalhar com a justiça desportiva ou apenas que gostam da justiça desportiva, o primeiro ponto que tem que fazer é abrir o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Pô, onde é que eu vou achar? Google. Melhor lugar, mais simples, mais fácil. Essa casa, a OAB está... Podemos tratar do assunto um pouquinho? Podemos. Falaram que eu não posso? Estamos formulando algumas propostas de alteração ao... Estou com essa na cabeça, gente. Ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eu vou procurar falar o nome inteiro, porque se eu for falar siglas, eu vou acabar fazendo uma sopa de letrinhas e não vai dar certo isso aqui. Então, vamos tratar de justiça desportiva? Vamos abrir. E uma outra coisa importante. O automobilismo tem as suas especificidades. São normas específicas de automobilismo. Basquete, também. Vôlei, rugby. Todas as modalidades. Se você quer começar a se desenvolver no ramo de justiça desportiva, a primeira coisa, depois de ler o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é conhecer os regramentos da sua modalidade ou da sua competição específica. Como a gente vai falar mais lá na frente, as competições também têm as suas regras que podem ser infringidas e julgadas na justiça desportiva. Então, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é o norte, mas há coisas que a gente precisa aprender da nossa própria modalidade. Aqui é um breve histórico legislativo da justiça desportiva. Eu vou deixar mais assim para quem quiser dar uma lida rápida, porque é mais parte histórica, talvez não tenha tanto interesse de vocês. Mas o que chama a atenção aqui, ó, é essa história da justiça administrativa. Eu acho que isso é importante a gente voltar para afixar na mente de vocês. Que a justiça desportiva, conforme eu disse, ela não é um ramo do Poder Judiciário. Então, quando a gente estiver tratando disso, vamos usar os mesmos princípios, a grande parte dos princípios do processo judiciário, mas ela é uma justiça desportiva. Administrativa. A título de exemplo, a Justiça do Trabalho, no seu começo, também era uma justiça administrativa. Não acho que há aqui nessa plateia pessoas que pegaram esse tempo. Não sei. Eu também não. Mas a Justiça do Trabalho, criada com a CLT em 1º de maio de 1943, era uma justiça do âmbito administrativo. Você tinha representantes de patrões e empregados e um juiz promovido pelo Estado. Na justiça desportiva tem juízes indicados pelos clubes, indicados pelos árbitros, indicado pelos organizadores, indicado por esta casa. A OAB indica juízes também para a justiça desportiva. E prestem atenção, indicados. Vejam que eu voltei a falar que não é concurso público. Então, é uma boa forma de a gente estar entrando na justiça desportiva, além de estudar, é frequentar os tribunais, frequentar esta casa. Vamos falar dessa estrutura. Essa estrutura, ela basicamente se repete em todas as esferas desportivas, em todas as federações e todas as modalidades. Vocês verão que eu falo basicamente porque onde eu vou me atentar um pouquinho mais lá na frente, eu vou demonstrar que há uma divergência no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas a primeira instância é o Tribunal de Justiça Desportiva. O tribunal, primeira instância, sim, porque é aquilo que eu já falei. O tribunal porque as decisões são colegiadas, são as câmaras que julgam, são as turmas que julgam. E os recursos são endereçados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E vamos desmistificar, pelo amor de Deus, gente. Superior Tribunal de Justiça Desportiva não é só o do futebol, não está só no Rio de Janeiro. Cada modalidade tem a sua. É preciso que isso fique muito claro. Diferentemente do STJ, da nossa justiça comum, o STJD, cada modalidade tem o seu, tá? Não existe um único no Brasil para decidir essas questões. Existe uma única justiça desportiva? Não. Aquilo que eu falei. Cada modalidade tem a sua. E dentro da mesma modalidade, por incrível que pareça, podem existir duas correntes de justiça desportiva. Prometo que eu vou explicar isso lá na frente.
Mas um outro exemplo que a gente pode falar, além de modalidades, eu não sei aqui se os senhores e senhoras, eu joguei esporte universitário. No meu tempo existia a FUP, eu não sei se a FUP ainda continua a existir ou não. Na FUP tinha tribunal. Hoje há ligas desportivas universitárias, com os tribunais compostos, com julgamentos. E uma das coisas que a gente vai falar lá na frente, eu já vou adiantar aqui, e não é porque é liga universitária, é que na justiça desportiva a gente foca muito na oralidade. Muito mais do que o papel é importante, aquilo que nós, advogados e as partes, expressam verbalmente no dia do julgamento. Esse é um ponto importante. A oralidade é um princípio básico e fundamental da justiça desportiva. Aqui que a gente vai se reter bastante. Eu vou ler para vocês um comunicado da CBB. Para quem não sabe, CBB é a Confederação Brasileira de Basquete, que ele é muito atual e vem muito com o nosso tema. Nota oficial número 26 de 2015. Atos da Presidência. Considerando a divulgação do Estatuto da NLB, aqui vocês podem ler NBB, tá? LNB é o nome, é a razão social da NBB. Que se encontra em análise pela CBB, onde há previsão de outro tribunal pleno intitulado Superior Tribunal de Justiça Desportiva no âmbito da Liga Nacional de Basquete, em detrimento e duplicidade ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basquetebol, órgão juridicamente autônomo e independente que funciona junto à CBB. Considerando a necessidade de observação de normas nacionais em harmonias com normas internacionais aplicáveis à espécie, em atenção ao Estatuto 12 da FIBA, FIBA, para quem não sabe, é a Federação Internacional de Basquete, combinado com os artigos 56 a 72 do seu regulamento interno, o presidente da CBB, no uso de suas atribuições estatutárias, vem através dessa informar que a CBB, em suas competições, seja nos eventos por ela autorizados, reconhecidos ou supervisionados, a teor dos ditames do artigo 68 do Regulamento Interno da FIBA, reconhece apenas e exclusivamente uma única instância desportiva de competência recursal, ou originária de tribunal pleno, qual seja, Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basquetebol, que funciona junto à Confederação Brasileira de Basquetebol. Vocês estão vendo que existe uma única modalidade, que é o basquete, no Brasil, com 2 tribunais. Lembra que a gente já tinha dado uma pincelada nisso? O que está acontecendo aqui? Bom, deixa eu dar uns passinhos atrás, porque eu não sei se vocês estão familiarizados ao basquete. Há alguns anos foi criada a NLB, hoje chamada de NBB, que deve estar na versão 6 ou 7. Muito provavelmente na 7. Que surgiu de uma dissidência de alguns clubes da CBB. Eu não vou entrar no mérito disso, porque não é nosso objetivo. E ela criou uma estrutura própria, porque ela precisa. Ela precisa julgar os atletas, precisa julgar os clubes, precisa julgar os árbitros. Lembrando que árbitro também é julgado pela Justiça Desportiva. E o que está acontecendo aqui é uma, aspas, tamanhos do mundo, briga pela competência de julgar os recursos. Reparem que, pelo comunicado, a CBB não quer julgar originariamente, ela quer julgar o recurso da NBB. O que isso aqui implica na prática? Se você é um atleta de basquete, eu vou falar de atleta porque fica melhor o exemplo, que é punido pelo tribunal da NBB, com suspensão, você está suspenso das competições da própria NBB. Então, se você se transferir para um outro país, você poderá jogar. Ao passo que, se você for punido pelo tribunal da CBB, essa sua punição ela é dada pela nossa entidade nacional de basquete, reconhecida pela FIBA. Você não terá condições de jogar em outros países. Essa aqui é uma das coisas mais importantes a serem destacadas. A punição vale, ela existe. Só que como a NBB é uma empresa, e a CBB é quem nos representa o basquete. Dá licença. Pronto, agora vai. Representa, a entidade que organiza a seleção brasileira e representa o basquete fora do Brasil, a punição serve para as outras entidades. Princípios que regem a nossa justiça desportiva. Ampla defesa. Básico,
Isso vem do direito civil. Eu estou com direito civil na cabeça, mas vocês entendam direito de modo geral. Celeridade. Por que a justiça desportiva precisa ser célere? Porque não adianta eu querer julgar um fato do campeonato de 2014 em 2015, em 2016. Eu preciso fazer esse julgamento com o meu campeonato ainda em curso, sob pena de não preservar a esportividade da competição. É o famoso ganhar no tapetão. Muito comum no Brasil até a década de 2000, quando o maior clube nacional caiu em campo e voltou em campo. Não houve viradas de mesa. Contraditório. O atleta e a entidade precisam saber do que estão sendo acusados para se defender. E da onde vem essa acusação? Em primeiro lugar, da súmula do árbitro. Segundo lugar, da denúncia ofertada. Com base nisso, nós, advogados, do réu, desculpa se alguém aqui for do tribunal pela parte da procuradoria, mas eu estou pela parte do... Eu sempre penso como advogado do réu. Impessoalidade. Você não tem que levar em consideração quem julga. Caso do nosso dileto número 7, ponta direita. E independência. Vocês viram o comunicado da CBB? Que funciona junto de forma autônoma? Não é porque o tribunal ele está se utilizando a maioria das vezes, das instalações de uma confederação ou de uma federação que ele é ela subordinado. A justiça... Desculpem, desportiva é autônoma. Se ela usa uma sala, usa a secretária, é outra história, mas as decisões são autônomas. Moralidade, motivação, todos os nossos atos têm que ser motivados. Eu estou passando assim oficialmente, oficialidade, porque a maioria já é do nosso dia a dia. Oralidade, aquilo que eu falei. Na justiça desportiva, nós, advogados, podemos falar muito mais do que a gente fala num processo judicial normal. Proporcionalidade, publicidade, devido processo legal, tipificação desportiva. Olha, e o último que eu deixei, mas para mim é o mais importante, até por isso eu estou chegando nele por último, para ter mais tempo de falar, é continuidade e estabilidade das competições. Alguém acha que um tribunal deve interferir no resultado de campo? Não. Interferiu algumas vezes? Interferiu. Anularam-se 6 jogos, 6 ou 7 jogos, eu não lembro. Alguém lembra quantos jogos foram anulados? Foram 7? 6 ou 7 jogos foram anulados. Na minha humilde concepção, não deveria ter sido anulado. Porque quando você voltou 7 jogos, você influiu no resultado da competição. Não vou aqui dizer se o tribunal agiu certo, se agiu errado, para que o nosso co-irmão fosse campeão. Só que esses 7 jogos influenciaram. Então, a gente, na justiça desportiva, tem que tentar preservar ao máximo aquilo que aconteceu dentro do campo. Ou da quadra, ou da pista de automobilismo, ou da vela. O que se submete a essa justiça desportiva que a gente falou e até agora a gente não conseguiu deixar muito claro? As entidades nacionais e regionais de administração do desporto. Artigo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. As ligas nacionais e regionais. Liga NBB. A NBB está aqui subordinada. Entidades de prática desportivas filiadas ou não a entidades de administração mencionadas no ensino anterior. Atletas profissionais e não profissionais. Não profissionais temos os nossos amigos que ainda jogam de esporte universitários. Vocês, não sei se estão afeitos ou não, mas existem diversas empresas que promovem campeonatos de basquete para veteranos, dos quais eu ainda corro atrás da bola, preciso confessar. E nós temos os nossos tribunais desportivos nessas entidades. Não é porque não somos profissionais, somos atletas de finais de semana, que se fizermos besteiras não seremos julgados. Sim, somos julgados, somos suspensos, somos punidos. Até para que se preserve aquilo que eu falei lá atrás, o espírito desportivo. Porque se não tivesse julgamento, o que me impediria de brigar na quadra? Nada. Não sofreria punição? Não. É por isso também que os não profissionais são julgados. As pessoas naturais que exerçam quaisquer empregos, cargos ou funções diretivos ou não diretamente relacionados a alguma modalidade esportiva em entidades
mencionadas nesse parágrafo, como, entre outros, dirigentes, administradores, treinadores, médicos, membros de comissão técnica. Todas as demais entidades compreendidas pelo Sistema Nacional do Desporto, que não tenham sido mencionadas no inciso anterior, bem como pessoas naturais e jurídicas que lhe forem direta ou indiretamente vinculadas, filiadas, controladas ou coligadas. Ou seja, praticamente todo mundo que está num clube e praticamente tudo aquele que joga alguma competição. Ou pratica corrida, porque quem pratica corrida também é um atleta. Você fica sujeito ao controle de doping. Eu não consigo, desculpem a sinceridade, eu não consigo imaginar infrações em corrida, a não ser uma cotovelada, mas aí eu acho que já podemos partir também para uma agressão física, né? Como é composto um tribunal desportivo? Aquilo que a gente está falando até agora. Isso, o artigo 55 já mata logo de cara. Mas vamos ler. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e os Tribunais de Justiça Desportiva são compostos por 9 membros, sendo 2 indicados pela administração de desporto, 2 indicados pelas entidades de prática desportiva, 2 advogados, esta casa indica órgãos, jogadores para os órgãos, 1 representante dos árbitros e 2 representantes do atleta. O mandato será de 4 anos com apenas uma recondução. Opa! Deixa eu trazer isso aqui, que eu acho que esse aqui é o mais importante. Isso aqui é um exemplo, eu só estou trazendo porque está no site da ANBB. Porque algumas punições a membros da diretoria não ficam disponíveis no site. Vejam aqui, ó, que quem foi denunciado são 2 comissários. Então, só reforça o que eu acabei de dizer. A justiça desportiva não é só para o clube, não é só para o atleta, é para todos os envolvidos. Vejam que um comissário, que é uma entidade, um representante da entidade organizadora está sendo julgado. Mas por que será que elas foram julgadas? Qual foi a base? Deixar o árbitro auxiliar o membro da equipe de arbitragem de cumprir com as obrigações relativas à função. Vejam, o árbitro pode ser punido. Eu não vou citar o nome dos árbitros, mas houveram 2 árbitros de basquete que foram punidos agora nessa última edição da NBB com suspensão. A punição do árbitro, desses casos que eu tive conhecimento, foram por dias, não foram por jogos. E é difícil ter divulgação porque a Associação dos Árbitros faz uma pressão muito grande para que isso não seja divulgado. Por que existe essa pressão? Porque se nós, torcedores, nós, membros da entidade, soubermos que o árbitro A ou B foi punido, vamos nos sentir, como já sentimos, na obrigação de ficar fazendo pedidos de afastamento de árbitro. Lembra que todo mundo, na final de competição, todas as torcidas de futebol pedem para afastar um determinado árbitro? Fala assim, esse árbitro me prejudica, esse árbitro não gosta do meu time, aí vamos lá, entregamos um calhamaço dessa idade para dizer que o árbitro tal leva um azar desgraçado contra a nossa competição. Azar acontece, não somos todos humanos, todos passíveis de erros e acertos? O qual seria o mais indicado aqui? Em vez de você tentar ir lá vetar o árbitro, fala assim, olha, federação, vamos desconsiderar campeonato de futebol profissional, vamos considerar todos os outros onde essa argumentação é mais válida. Porque para o campeonato de futebol profissional, primeira divisão, existem coisas que só a razão desconhece. Você pode usar para tentar vetar um árbitro o argumento, esse árbitro é muito bom para apitar o meu jogo. Eu acho que este árbitro ficaria melhor apitando um jogo mais importante do que o meu jogo. Esse é um argumento que você pode usar quando você tem problemas de árbitro com um técnico em categorias menores. Porque quando a gente fala de árbitro, com justiça desportiva, eu volto a focar nisso. A gente sempre pensa em futebol, mas ela vai muito além do futebol. E sinto decepcioná-los, vai muito além. É que o futebol é o maior expoente. Mas um árbitro que se indispõe com um técnico, ele precisa ser vetado, porque você sabe que não vai ganhar. Existe entre os árbitros a seguinte brincadeira. Não se precisa de tribunal, a quadra pune. Então, meu amigo,
Se vocês vão advogar para equipes esportivas ou para atletas, ou seja lá qualquer coisa relacionada, lembrem disso. A quadra pune. Se você for representar um árbitro, for pedir afastamento dele, for fazer aquele calhamaço de documento para falar que ele lhe prejudica propositadamente, o que eu acho que é uma inverdade, eu acho que não existe nenhum árbitro em sã consciência que prejudique alguém, lembre que a quadra pune. E eu vou dar um exemplo de como a quadra ajuda. Eu sempre tive um bom relacionamento com todos os árbitros das competições com qual eu participei. E eu fiz uma falta antidesportiva. Por que eu fiz uma falta antidesportiva? Eu estava fora de forma, cansado e com meu joelho doendo. Eu precisava parar o jogo de qualquer forma. Eu não sei se vocês alguma vez jogaram basquete, mas você não pode agarrar o seu adversário. Eu fui lá e agarrei o adversário. Falta clara. Com um claro intuito do cara parar o jogo, minha falta, eu ia sair, porque eu precisava descansar, estava cansado. Sabe o que aconteceu? Nada. Por que nada? Porque eu nunca criei caso com esse árbitro. Aí acabou o intervalo, deu um intervalo do jogo, eu fui falar com ele, deixa o nome do cara pra lá, quase eu cometo uma indiscrição. Falei, pô parceiro, eu fiz uma baita falta pra você parar o jogo, pra eu poder sair, você não viu que eu tava morrendo? Falou, pô Igor, foi mal. Você é o primeiro cara que vem se acusar. Eu falei, meu, eu tava morrendo, você devia ter cumprido o teu papel. Vai, para, suspende. A quadra pune. Lembrem sempre disso antes de indicar para os times que vocês vão trabalhar, fazer aqueles super estardalhaço de tentar vetar árbitro. Meu, conversa. E fala que o árbitro é muito bom para apitar o seu jogo. Assim, professor, o senhor é um árbitro FIBA, o senhor é um árbitro da FIFA. O presidente da federação, não manda esse cara não, manda para apitar o jogo do outro, ele é muito melhor apitando o outro. É claro que em final não tem jeito, né? É o que cair na escala pra gente. Vamos lá. Teve a sentença, teve o julgamento, perdemos. E aí, vamos recorrer? Vamos recorrer, né? Quem é que gosta de ser punido? Se bem que dependendo da punição, vamos cumprir a suspensão automática e vamos embora para casa. Mas, como a gente tem que dar uma visão explanativa da justiça esportiva, estamos aqui. Ó. Quem pode recorrer? Os recursos poderão ser interpostos pelo autor, pelo réu ou por terceiro interveniente, pela procuradoria e pela entidade administrativa do desporto. Ou seja, todo mundo pode recorrer da decisão. Mas a procuradoria, depois que apresentar o recurso dela, ela não pode desistir. E quais são esses recursos? Temos o recurso voluntário e temos os embargos de declaração. Agora vamos tratar especificamente de cada um dos recursos. Recurso voluntário. Perdi, vamos recorrer, não é isso? Temos 3 dias para apresentar esse nosso recurso, contados da proclamação do julgamento do resultado do julgamento. Se constar em ata do julgamento a necessidade de elaboração posterior do acórdão, o prazo será a contagem do dia posterior. O recurso será recebido em efeito devolutivo e efeito suspensivo somente em casos específicos. Vamos nos ater um pouquinho aqui. Ó. Reparam, segundo linha, da proclamação do julgamento. Então não adianta vocês ouvirem o resultado e ir para casa e ficar esperando ser intimado, hein? Lembrem que já aconteceu muita coisa no futebol brasileiro por causa disso. E Seguro morreu de velho. Vamos contar 3 dias daquele nosso dia. Embargos e declaração. Quando é que cabe esse embargos e declaração? Pô, mas eu sei quando cabe embargos e declaração. Eu sou advogado, eu sou estudante, meu professor da faculdade contou, eu sei da prática. Mas se tem um artigo específico no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não custa a gente ler o que fala. Quando houver na decisão obscuridade ou contradição, quando for emitido ponto sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicante. Basicamente, é aquilo que a gente conhece da nossa rotina de escritório. Ficou omisso, ficou escuro, não conseguimos entender o ponto que o nosso julgador quis, vamos apresentar os embargos de declaração. Aqui há algumas pequenas peculiaridades. Se constar da ata de julgamento a necessidade... Opa, fiz besteira. Vamos aqui. Se constar da ata de julgamento a necessidade de elaboração posterior do acórdão, e eu fiz besteira aqui.
no dia posterior da intimação recorrente para a ciência dos juntados autos. Caso o relator entenda pelo merecimento de concessão de efeito infringente, remeterá o caso para o julgamento colegiado. Vamos explicar isso aqui, porque eu já fiz uma confusão na hora que eu fiz o slide. Você embargou de declaração da decisão. O nosso ilustre relator acha que deve mudar a decisão, ele não muda sozinho. Como é no tribunal. O que ele faz? Ele dá o voto dele e transfere essa decisão para a turma da qual ele está. Esse aqui é um ponto que a gente estava discutindo lá, né, da suspensão automática. E aí? Aqui, por mais que eu tente evitar o exemplo do futebol, é o exemplo que fica mais fácil, então é com ele que a gente vai. Você fez uma jogada violenta. Você não. Tício fez jogada violenta. Vocês que ainda estão na faculdade, ainda existe o Tício? Ele continua vivo? Tício, pelo sorriso da rapaziada, Tício continua vivo. Tício fez uma jogada violenta em Méville. Tício é expulso de campo. O que acontece? Já tomou um jogo de suspensão porque tomou vermelho. Próximo jogo ele já não joga. Suspensão automática por causa do vermelho. O que acontece depois? O tribunal vai julgar essa conduta dele, se essa conduta merece ser apenada com mais jogos ou com dia de suspensões. Se o tribunal entender que ele não cometeu nada de errado, ele já cumpriu a suspensão automática, mas essa suspensão foi pela expulsão em si, não foi necessariamente pela infração ao artigo. Se você cometeu por isso que eu estou dando exemplo do futebol, que fica mais fácil. Cometeu uma jogada de violência que foi expulso, você está fora pela expulsão. Depois a gente vai analisar as consequências dessa expulsão. O tribunal considerou que você, além da expulsão automática, deve receber mais 2 jogos. Quando é que você cumpre os 2 jogos? Depois do julgamento, claro. Por isso que fica aquela situação, do pessoal que gosta de futebol aqui, o cara foi suspenso um jogo e depois pegou mais 3 partidas. Lembra que, acho que todo mundo já viu o caso no seu time. O cara cumpriu a automática, teve 2 jogos, e depois cumpriu mais 1, mais 2. Antes eu já encerrei os slides. Agora deixa eu fazer alguns comentários de forma geral nisso aqui. Eu acho que o que era importante deixar claro dessa visão geral da justiça desportiva são alguns pontos que eu vou tocá-los agora. Ela não é só para o futebol. Vamos desmistificar isso. Ela serve para todas as modalidades desportivas. Ela não é um ramo do Poder Judiciário. Ela, Justiça Desportiva, não tem um único STJD, ao contrário daquilo que às vezes a gente imagina, pelo que a gente vê na televisão. Ao contrário do que a prática nos demonstra, a Justiça Desportiva ela tem que ser célere e mexer o menos possível no resultado de uma competição. Quanto menos a gente lembrar que existe justiça desportiva, melhor. Vou dar um exemplo do que eu acho que a justiça desportiva não deveria ter feito. Campeonato Brasileiro de Futebol 1997. Talvez vocês não lembrem. Nós lembramos. O Edmundo estava para ia cumprir a suspensão dele no segundo jogo da final. Não sei se vocês lembram. Ele cometeu... Lembra disso? Ou se a gente perdeu um título por causa disso. O Edmundo preferiu ser suspenso para conseguir o efeito suspensivo. Foi uma influência direta no resultado da competição. Um atleta do nível do Edmundo jogar uma final é uma coisa que desbalanceia tudo. É válido, se cumpriu o que estava no regulamento e no Código de Justiça Desportiva. Justiça desportiva também pune árbitros. Justiça desportiva pune torcida. Quando é que ela pune a torcida? Quando ela faz o nosso time jogar com portões fechados. Eu vou falar desse ponto muito específico do basquete, porque no basquete consta no regulamento que você joga com portões fechados. E quando a gente fala de portões fechados, é literalmente portão fechado. A Sociedade Desportiva Palmeiras precisou colocar um tapume numa parte do ginásio para isolar o ginásio do clube social.
Porque você, quando entrava pelo clube social por trás para subir ao prédio de quadras, você tinha a visão da quadra. E para evitar interpretações que aquilo era torcida, foi colocado um portão que na verdade é um tapume. Então, torcedores, vamos lembrar que a gente pode prejudicar o nosso time numa situação dessa. Arremesso de, sempre falando do basquete, coisas na quadra, além de falta técnica, que pune o nosso time, dependendo de como for, pode suspender o nosso mando de quadra. E esses eram os pontos principais que eu ia tocar, e eu não pretendo esgotar a matéria. Sei que tem coisa muito mais para se falar, mas eu acho que daquilo que eu me propus e que esta casa me convidou a falar, que era dar uma visão geral, eu acredito que conseguimos. Explicamos o que é, como funciona e como os tribunais são compostos. E agora eu encerro e abro para as perguntas. Muito obrigado.